As lutas pela inclusão de pessoas com deficiência perpassam fortes e dolorosas barreiras temporais, sociais e educacionais. Mesmo com a Lei 13.146 de 2015, conhecida como Lei de Inclusão, muitos direitos ainda são negados a esta população. Um exemplo da mobilização social nesse tema vem do município da Serra com o coletivo Mães Eficientes Somos Nós, que recentemente acamparam por 32 dias na sede da prefeitura para garantir que os alunos tenham direito à educação inclusiva. Hoje vamos conversar com Rosilene Velon, que é cientista social, vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos da Serra e acompanha de perto a luta pela implementação plena da educação inclusiva. Rose, como a ação dos coletivos Mães Eficientes Somos Nós marcou a luta pela educação inclusiva no Estado? Boa noite, Agradeço ao convite. É muito importante esse movimento coletivo, porque traz as demandas individuais, e une essas demandas num coletivo de pessoas, o que fortalece, de certa forma, o movimento e a própria inclusão, E nesse sentido, assim, o fato de um coletivo, de pessoas, é uma estrutura que se propõe a ser democrática, não hierarquizada, então é uma forma de participação popular que tem origem nesse modelo mais democratizado. Só que, por outro lado, existem instâncias de participação popular e de representatividade que são instituídas por lei, que são conquistas históricas, estão previstas na Constituição Federal, e eu penso que é fundamental também fortalecer esses espaços institucionais já existentes. Nós não podemos desqualificá-los, ainda mais nos tempos atuais em que estamos vivendo de enfraquecimento do processo democrático no nosso país. Então, nós, enquanto movimentos sociais, movimentos de direitos humanos, temos que prezar o tempo todo pela manutenção, pelo fortalecimento e pela legitimação que esses espaços, que essas instâncias de participação popular, elas apresentam, e até porque também elas demoraram muito tempo para ser garantida. Então, são conquistas históricas, e a gente não pode desqualificar toda a luta que foi feita no passado para garantir esses espaços. Mas, de uma forma, em geral, eu penso que a atuação do coletivo Mães Eficientes é uma atuação muito expressiva e alcançou já muitos resultados, muitas melhorias, especialmente no município da Serra. Eu acompanho o coletivo desde quando foi criado, na verdade, eu já acompanhava essa demanda antes mesmo da criação do coletivo, através das representações no Conselho, principalmente de Direitos da Criança e do Adolescente, no Conselho da Pessoa com Deficiência, Então, a gente consegue observar que houveram avanços, sim, em termos de garantias de direito. As pessoas com deficiência sofrem um descaso histórico. Como a inatividade dos gestores públicos afeta esta população? Então, assim, muitas vezes os gestores públicos não basta ter boa vontade, Eles precisam ter conhecimento do funcionamento da máquina pública, da gestão, do orçamento, e na própria administração pública, nós precisamos zelar pelos princípios da administração pública para garantir a lisura dos processos, Então, os gestores, muitas vezes, acabam ficando um pouco assim limitados por conta das burocracias que são existentes dentro do próprio serviço público. Então, assim, o que é necessário? É necessário conhecimento técnico
das ferramentas de gestão e de como mesmo o gestor pode estar implementando políticas públicas que prezem pela eficácia, pela eficiência, pela boa utilização do recurso público, de forma a garantir os direitos e atender às demandas sociais, né, com a maior eficácia possível. Como você observa a implementação da Lei de Inclusão no Espírito Santo, em especial na educação e em tempos de pandemia? Então, assim, essa temática da garantia de direitos de pessoas com deficiência na história da humanidade, ela é muito recente, né? Se a gente pegar a história das pessoas com deficiência, historicamente, são pessoas que ficaram segregadas, né? São pessoas que, muitas vezes, as famílias, inclusive, na tentativa, muitas vezes, até de proteger essas pessoas, não permitiam que essas pessoas ocupassem os espaços públicos, exercessem plenamente os seus direitos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a lei de cotas no serviço público, ela é de 1991, tem 30 anos. A LDB, a Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação, que garante o atendimento educacional especializado, né, de 1996. Então, em termos de tempo histórico, é muito pouco tempo esse lapso temporal para que se rompa com uma cultura de exclusão, né, com atitudes e posturas excludentes, né? Então, assim, nós, enquanto sociedade, precisamos avançar, precisamos superar essas barreiras atitudinais, essas barreiras que impedem que pessoas com deficiência tenham a garantia plena dos seus direitos, né? Tenham equidade no acesso aos direitos. Por quê? Os direitos são para todos, isso é igualdade. Mas algumas pessoas, devido às suas condições físicas, mentais, geracionais, alguns grupos de pessoas, eles precisam de condições diferenciadas para acessar, né, ou para ter os seus direitos e as suas garantias fundamentais exercidas em sua plenitude. Então, assim, as tecnologias assistivas, os mecanismos, né, de acessibilidade, são formas que nós, enquanto sociedade, precisamos cada vez mais implementar e fortalecer para garantir que pessoas com deficiência acessem os seus direitos plenamente, exerçam, né, os seus direitos com autonomia e também tenham respeitados todas as medidas de proteção, de segurança, que garanta também as particularidades e as especificidades que sua condição requer. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é um avanço, com certeza, né? Mas ela é de 2015, ela é muito recente. Isso não significa que nós não tenhamos que lutar para que seja implementada. E direitos, né? Se a gente olhar a história dos direitos humanos, a história da conquista de direitos pela humanidade, ela sempre foi uma história de luta, né? Direitos não são dados, eles são conquistados. Por isso que a luta, como, por exemplo, né, foi o caso aí citado do coletivo Mães Eficientes, é uma luta muito legítima, porque a pressão popular ela é importante para garantir que no jogo, né, de composição de poderes e do próprio orçamento público sejam priorizadas questões que garantam a inclusão, a acessibilidade, né, e o acesso de pessoas com deficiência o acesso e a garantia, né, às pessoas com deficiência aos seus direitos. Que maravilha! Muitos dos direitos disponíveis hoje
foram fruto da mobilização social. Como você vê, as pessoas comuns podem transformar realidades e apoiar a luta de educação inclusiva. Como você vê isso? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que focar no senso de cidadania, né? Porque cidadania é a gente solicitar, requerer, exigir os nossos direitos, mas também cumprir com os nossos deveres, né? E cada um de nós, cidadão, nós temos o dever de contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária. E isso é um processo, né, educativo, um processo de tomada de consciência. Por isso eu sou adepta, né, da educação em direitos humanos, porque ela propõe realmente assim a mudança cultural, a mudança para o respeito às diferenças, às diversidades, para a equidade, né? Então, assim, o que precisa muito é que nós, enquanto humanidade, resgatemos os nossos princípios, né, de solidariedade, de fraternidade, de igualdade, que inspiraram, inclusive, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a base da nossa Constituição, que é a base do Tratado da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso através da arte, da cultura, através da educação não formal, nos sindicatos, nos movimentos populares, através dos movimentos estudantis e, por que não, também na educação formal, né? Então, por exemplo, se nós queremos uma educação especial, inclusiva na escola, nós precisamos garantir que as licenciaturas, que os estudantes, né, os futuros professores, tenham uma carga horária significativa, tenham formação, tenham prática de educação inclusiva. Assim, também não adianta apenas a gente transferir a inclusão de pessoas com deficiência para a escola. A escola, ela é um reflexo da sociedade, né? Então, a sociedade como um todo, ela precisa se tornar inclusiva. É lógico que a escola é um espaço primordial para a formação do sujeito, do cidadão, do indivíduo, né? E por isso é importante, sim, né, que na escola, desde pequeno, a criança típica, né, ela tenha esse contato, esse convívio com a criança com a deficiência, aprenda o respeito, né? Mas também é necessário que nós, enquanto sociedade, façamos também esse movimento de respeito, de inclusão, de autonomia, de oportunizar as pessoas com deficiência, né, o acesso às mesmas oportunidades que todas as pessoas dispõem, e, lógico, sempre observando as suas características, né, e as suas necessidades de, muitas vezes, uma condição diferenciada para garantir os seus direitos. Nós agradecemos a você, Rose, em nome dos discentes em jornalismo e do docente Rafael Paes. Muito obrigado.